Vamos lá, pessoal. Professora Regina, gravando mais um vídeo sobre o princípio fundamental da contagem, tá? Conhecido por essa sigla PFC. Então, significa princípio fundamental da contagem. Primeiro exercício. Cris tem 5 blusas e 2 saias. De quantos modos diferentes ela pode se vestir com essas roupas? Então, vamos lá. Se eu tenho blusa 1, blusa 2, blusa 3, blusa 4 e blusa 5. E aí eu tenho 2 saias. Saia 1 e saia 2. Então, veja bem, com essa blusa 1, eu posso usar com a saia 1 e essa blusa 1 eu posso usar com a saia 2. Muito bem. Já a blusa 2, eu posso usar com a saia 1 e posso usar com a saia 2. Ótimo. Aí, ó, a blusa 3 também eu posso combinar com a 1 ou eu posso combinar com a 2. A blusa 4 da mesma forma, com a 1 e com a 2. E eu posso também combinar a blusa 5 com a 1 e com a 2. Fiz coloridinho assim, que seria mais fácil para vocês identificarem aí quantas ligações eu fiz, né? Mas eu posso tanto contar quanto fazer a seguinte conta. Quantas blusas eu tenho? 5. Quantas saias eu tenho? 2. Então, o princípio fundamental da contagem me permite fazer 5 vezes 2, 10 maneiras ou modos diferentes de se vestir. Ah, mas e se eu só contasse as linhas? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Dá 10, mesma coisa. Agora, isto é só um exemplo inicial, porque se eu tiver muitas qualidades aqui, se eu tiver muitos números ou números altos, eu não vou ficar fazendo essa distribuição toda hora. Isso aqui é só para engatar a primeira, tá? Continuando. Vamos lá. Segundo exercício diz assim: de quantos modos 3 pessoas podem se sentar num sofá de 5 lugares? Então, veja bem, você tem 5 lugares. 1, 2, 3, 4, 5 lugares. Perfeito. Só que são 3 pessoas. Então, você tem uma pessoa, 2 pessoas, 3 pessoas. Você vai ficar fazendo as ligações lá do primeiro? Não tem necessidade. Já percebeu que trata-se do princípio fundamental da contagem. Então, você vai multiplicar as 3 pessoas pelos 5 lugares. Então, quantos modos eu posso fazer com que essas pessoas sentem em lugares diferentes, né? Mesmo sobrando espaço. Eu posso pôr as 3 no começo, as 3 no final, as 3 no meio, ou uma sim, uma não, não importa. Só que eu vou ter 3, 5, 15 modos distintos ou diferentes dessas pessoas sentarem nesse sofá de 5 lugares, beleza? Esse terceiro exercício, ele é muito mais interessante. É um exercício do Mackenzie, tá? E é um exercício bacaninha. Diz assim, olha. Com os algarismos 1, 2,
3, 4, 5 e 6 são formados números de 4 algarismos distintos. Quando fala assim, já faça o espaço em forma de quadradinhos, que fica melhor para vocês compreenderem, tá? Porque vai formar um número que possui 4 algarismos. Então, seria unidade, dezena, centena, milhar. É um número que chega na casa do milhar, né? Mas ele dá mais uma informação. Ele diz assim: entre eles são divisíveis por 5. Então, ele quer saber quantos algarismos eu consigo formar com os números de 1 a 6, mas com 4 algarismos, mas que sejam divisíveis por 5. Então, vamos pensar. Para ser divisível por 5, ou ele termina em 0 ou ele termina em 5. Isso daqui vocês sabem, né? Que é o critério de divisibilidade pelo número 5. Ou termina em 0 ou termina em 5. Dos números que eu tenho, o único número que vai servir é o próprio 5. Então, eu até posso fixar o 5 aqui, já que eu não tenho 0. Beleza? Aí, o que eu vou fazer? Eu tenho que ver quantas opções eu tenho, sobraram, para eu colocar aqui. Então, veja, se eu tinha 6 algarismos, se eu já coloco 5 aqui, eu vou ficar com 5 opções de algarismos. Então, para essa casa do milhar, eu tenho 5 opções. Como tem que ser distinto, o número que eu coloco aqui, não posso colocar aqui. Então, aqui eu vou ter 4 opções. E da mesma forma, aqui eu não posso repetir nem esse, né? Então, 3 opções. Ou seja, eu multiplico esses 3 valores aqui e fecho o meu exercício. 5, 4, 20. 20 vezes 3, 60. Resposta, letrinha C. 60 números que eu consigo formar com esses 6 algarismos, mas que termine com o número 5. Se não tivesse essa restrição, eu teria muito mais opções. Continuando para vocês aqui. Aí, nós vamos falar um pouquinho agora sobre fatorial. O que significa fatorial? Na teoria, a gente vai usar a letrinha N, tá? Por definição, tá bom? Então, é como se eu tivesse uma decrescência e uma multiplicação entre essa decrescência numérica. Explicando melhor, se eu tiver 5 fatorial, o fatorial, esse ponto de exclamação, você colocaria 5 vezes o 5 menos uma unidade, vezes o 5 menos 2 unidades, e assim sucessivamente até chegarmos no número 1. Com a parte genérica, a gente usa N. N fatorial seria o quê? N vezes N menos uma unidade de N, vezes N menos 2 unidades de N, assim sucessivamente até chegarmos no 1. Então, trocando em miúdos, esse 5 fatorial, eu não vou escrever desse jeito, porque aqui é só para vocês fazerem uma relação com a teoria. Eu vou escrever assim: 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Isso que é o fatorial. E qual que é o resultado disso? Só multiplicar os valores, você encontra o resultado disso. A gente vai ver mais adiante. Olha, por definição também, a gente sabe que 0 fatorial vai valer 1 e 1 fatorial vai valer 1 também. Quando a gente diz definição, é conceito já pré-estabelecido, tá certo? Quando essa matéria foi desenvolvida, ok? Simplificação, então, de fatoriais. Como é que eu faço isso? Veja bem. A simplificação, ela tem uma lógica. Qual que é a lógica? Eu devo abrir
Desta forma, eu chamo abrir. Eu vou abrir o fatorial do numerador até eu chegar no fatorial do denominador. Para quê? Porque aí eu consigo simplificar. Vamos ver então. Olha, 3 fatorial seria o quê? 3 vezes 2, né? Se eu paro aqui, não ponho 1, eu tenho que deixar fechadinho aqui com o fatorial, com ponto de exclamação. O 2 fatorial embaixo eu não abro, por quê? Porque eu consigo simplificar. Então, eu tenho como resposta o número 3. Vamos ver mais um. 12 fatorial sobre 10 fatorial. Então, vamos lá. 12 vezes 11 vezes 10. Poderia continuar? Vezes 9, vezes 8, vezes 7, vezes 6? Poderia, mas aí eu teria que abrir o de baixo até o 1 também, é besteira. Então, 10 fatorial, paro aqui, por quê? Porque eu tenho 10 fatorial aqui embaixo e este mata este por inteiro. Aí eu tenho somente a multiplicação da parte de cima, tá? Então, você faz aí 12 vezes 11, né? Coloca lá 12 vezes 11, vamos lá rapidinho. 1 vezes 2, 2, 1 vezes 1, 1, guarda a casinha. 1 vezes 2, 2, 1 vezes 1, 1. Encontro o número 132. Esta é a resposta desta simplificação. Mais uma para vocês. E se eu tiver deste jeito? 6 fatorial dividido por 5 fatorial vezes 2 fatorial. O que eu faço aqui? Olha, sugestão, abrir o de cima até eu chegar no maior do de baixo. Então, vou chegar até o 5. 6 fatorial, 6 vezes 5 fatorial paro aqui, tá? Porque eu consigo simplificar com esse 5 fatorial que está embaixo e esse 2 fatorial vou abrir. 2 vezes 1. 5 fatorial mata 5 fatorial, beleza. 2 vezes 1 aqui vale 2. 6 dividido por 2, eu encontro o número 3 e fechamos esta parte de simplificação, tá? Muito bem. Agora, vamos para a permutação simples. Vamos lá. Olha, permutação significa permutação de n elementos, tá? Vai ser o n fatorial. Exemplo, se eu tiver permutação de 3, isso significa 3 fatorial. Ah, e o que é 3 fatorial? 3 vezes 2 vezes 1, que é 6, tá? Isso teoricamente, vamos ver como isso vai se aplicar em exercícios, tá? Quando a gente fala em permutação, aparecem muitos exercícios que tratam de anagramas, tá? Quando falar para vocês assim, ó, quantos anagramas tem a palavra lápis? Então, veja, nenhuma letra está repetida, primeira coisa, porque se tiver é de outra forma que resolve, depois eu vou ensinar também, tá? Então, viu aqui 5 letras, uma letra, 2, 3, 4, 5 e não repete, né? Então, eu vou usar a permutação. Ah, beleza, muita gente deve estar se perguntando, mas o que significa anagrama, professora? Gente, anagrama significa você mostrar para mim todas as formas que eu consigo escrever a palavra lápis, mudando as suas letras de lugar, mesmo que não faça sentido para gente. A palavra não precisa ter sentido quando trata-se de anagrama. Trata-se de você mudar a letra de lugar e formando outras palavras com sentido ou não, tá? Então, ele quer saber isso. Quantas eu consigo formar? Muito bem, eu não tenho 5 letras, então é permutação de 5.
que é 5 fatorial. E o que é 5 fatorial? 5 vezes 4, vezes 3, vezes 2, vezes 1. Ó, 5, 4, 20. 20 vezes 3, 3, 2, 6, 60. 60 dobrado, 120. 120 vezes 1, 120. Então, eu consigo formar 120 anagramas com a palavrinha lápis, ok? Continuando. Agora, são exercícios também de anagramas, porém, são exercícios onde você consegue ter algumas restrições, tá bom? Então, vamos lá. Ó, determinar na palavra dilema. Veja que nenhuma letra é repetida nessa palavra e ele pede o total de anagramas também. Então, é como se fosse esse do lápis. Até aqui não tem restrição, né? Então, já coloquei aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Eu tenho 6 letras. Então, muito fácil, permutação de 6, que é 6 fatorial, tá? Eu posso pegar aqui, ó, se 5 fatorial deu 120, né? Eu só vou multiplicar o 120 por 6, porque aí eu já consigo o valor do 6 fatorial. Mas, se você quiser, você faz 6 vezes 5, vezes 4, vezes 3, vezes 2, vezes 1. O que eu falei, para quem entendeu, é que isto daqui a gente já viu aqui em cima, que dá 120. Então, se eu multiplicar por 6, eu consigo o valor que eu necessito saber, que é a permutação de 6, que vai dar para você 720. Então, 720 significa o resultado dessa questão. Agora vão começar as restrições. Então, vamos observar aqui. Ele quer saber o número de anagramas que começam com a letra D. Então, veja, eu vou fixar a letra D no começo, porque ele falou, certo? Então, se eu vou fixar uma das letras da palavra dilema, o que acontece com isto? Acontece que eu tenho uma letra aqui que está o quê? Fixa. Muito bem. O que vai acontecer agora? Eu tenho para permutar, para trocar de lugar, quantas? Se eu tinha 6, eu fixei uma, então eu tenho 5 letras para brincar aqui. Então, aqui eu tenho permutação de 5. Então, o que vai ficar? Vai ficar 1, que é o fixo, vezes permutação de 5 letras, que vai ser 1 vezes 5, vezes 4, vezes 3, vezes 2, vezes 1, que na realidade isso significa a permutação de 5, que representa 120. Muito bem. Agora eu tenho mais uma restrição. Precisa começar com a letra D e terminar com a letra A. Então, vamos pensar o que acontece nessa situação. Eu fixei uma aqui. Fixei. Eu fixei outra aqui. Mais uma letra aqui. Fixar, né? Ótimo. Então, fixada. Muito bem. E agora, o que acontece? Quantas letras eu tenho para brincar aí no meio? Quantas me sobraram? Quantas eu posso permutar? 4. Permutação de 4 letras. Então, como que eu vou fazer? Eu posso até escrever assim, ó. 1 vezes a permutação de 4 vezes 1. Nem precisa, tá, gente? É só para você ir pegando a lógica do exercício. Fixou, é só descontar as letras
você vai permutar as que sobraram. Então, aqui, na verdade, isso significa permutação de 4, que significa 4 fatorial, que é a mesma coisa aqui. 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Pronto, só fazer a continha. 3, 4, 12, 12 dobrado, 24. 24 vezes 1, 24 é o resultado da letrinha C. Temos mais um aqui, que também tem uma certa restrição que eu quero falar para vocês. Veja bem, neste caso, ele diz assim, qual que é o número de anagramas que começam com vogal? Então, vamos pensar, né, na palavra do exercício. Qual é? Dilema, não é? Dilema. Quantas vogais eu tenho na palavra dilema? 1, 2, 3. Então, ele quer que comece com vogal. Eu tenho aqui 3 opções. Pode começar com I, pode começar com E ou pode começar por A. Então, o que acontece nesse tipo de exercício? Você tem 3 vogais, ó, 3 opções. E aqui o que eu tenho? O que me sobrou? Eram 6 letras. Me sobraram 5 letras para eu permutar. Ah, mas não tem que descontar essas 3? Veja bem. Nesta casa, é uma das 3 que vai. Exemplo, se fosse o I aqui, o E e o A estaria aqui. Se fosse o E aqui, o I e o A estaria aqui. Se fosse o A aqui, o I e o E estaria aqui. Então, eu desconto disto. Porém, eu não posso me esquecer que eu tenho 3 opções. Então, como ficaria este resultado? Ficaria da seguinte maneira: 3 vezes a permutação de 5 elementos, bom? Então, você já sabe que isso é a mesma coisa que 3 vezes 5 fatorial. E você já sabe que 5 fatorial, a gente já viu aí para trás nos exercícios que dá 120. Então, conforme você vai fixando, né, esses valores, nem precisa perder tanto tempo. 360 porque multiplicado por 3, certo? Esse exercício, número 7, ele é um exercício da FUVEST. Então, veja bem, tá dizendo assim, ó, o número de anagramas da palavra FUVEST que começam e terminam com vogal. Então, precisa começar e terminar com vogal. Na palavra FUVEST, eu tenho U e E como vogal. Ou seja, aqui no começo, eu tenho 2 opções. E aqui no final, eu também tenho 2 opções, certo? Então, aqui no meio, quantas me sobraram para permutar? Apenas quantas? Apenas. Já descobriram? Fácil, né, gente? Por comparação, você sabe. Quantos quadradinhos tem aí no meio para você poder brincar? Você tem 4. Muito bem. Então, permutação de 4, tá bom? Só que eu tenho 2 opções de vogais. Então, você vai colocar 2 vezes permutação de 4, que é a mesma coisa que 2 vezes 4 fatorial, que é a mesma coisa que 2 vezes o 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1.
4, 2, 8, 8, 3, 24, 24 dobrado, 48, 48 vezes 1, 48, respostinha B. Beleza? Muito bem. Continuando. Aqui diz assim, olha, de quantos modos 6 pessoas podem se sentar em 6 cadeiras em fila? Então, você tem 6 pessoas, mas você vai querer que cada vez essa pessoa sente num lugar diferente. Então, por exemplo, no dia 1, você tem uma situação. No dia 2, você tem uma situação diferente. No dia 3, idem. No 4, idem. Você teria que ir mudando essas pessoas de lugar, tá certo? Até essa pessoa voltar na primeira, no primeiro formato. Então, você tem que pensar assim, quantos modos distintos eu consigo fazer com que essas pessoas se sentem nessas cadeiras. Então, veja bem, você tem 6 pessoas para 6 cadeiras. Fácil, permutação de 6 e não tem conversa, tá? Que é 6 fatorial, que é a mesma coisa que 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Fazendo essa multiplicação toda, você vai chegar no 720. Só multiplicando aqui, você vai conseguir o 720, beleza? Olha esse outro é interessante, tá bom? Tem umas restrições novas aqui. Ó, da palavra adesivo, pergunta-se: quantos anagramas podemos formar com as letras SI do adesivo, tá? SI juntas e nessa ordem. Isto daqui é chavão. Juntas e nessa ordem. Digamos, eu poderia colocar o SI no começo, aqui nessa ordem aqui, ou no final, não importa. Então, ele quer que o S e o I, aonde for que você coloque, que eles fiquem juntos e não pode mudar a ordem. Não é para pôr IS, tem que ser SI. Então, quando é assim, ó, juntas e nessa ordem, esse bloco aqui, ele passa a contar como um quadradinho para nós, tá? Isso daqui é como se fosse um quadradinho que vai compor com esses outros aqui. A permutação vai ficar só desses quadradinhos. Quantos eu tenho? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Exatamente. Então, eu tenho permutação de 6, que é 6 fatorial, que é 720, que a gente já viu ali em cima, tá? Então, guarde bem isso, ó, juntas e nessa ordem. Muito bem. Daí, a letra B do mesmo exercício. E quantos anagramas começam com a letra D e terminam com a letra V? Então, o que aconteceu aqui? Aconteceu que eles fixaram um aqui, tá fixo, uma letra aqui, e fixaram uma letra aqui, fixo. Beleza? Então, o que eu tenho, na verdade, para trabalhar? Eu tenho a permutação de 1, 2, 3, 4, 5 letras. Então, eu tenho permutação de 5. É como se ficasse assim, ó. 1 vezes a permutação de 5 vezes 1. Então, isso daqui é a mesma coisa que a permutação de 5, que é a mesma coisa que 5 fatorial, que a gente já aprendeu que 5 fatorial, quem vai lembrar
quanto é o 5 fatorial. Quem falou 120 já gravou aí quanto é.